bom ter você aqui no meu canal. Eu sou a Marcinéia Oliveira e hoje eu vou te ensinar a responder as 10 perguntas mais frequentes numa entrevista de emprego. Nós bem sabemos que responder corretamente, principalmente entendendo o que o recrutador deseja saber com aquela informação, é essencial para que você mostre todo o seu potencial. Tem muitas outras perguntas, mas eu tenho certeza, se você responder corretamente essas, meio caminho andado. E não é só em entrevistas de trabalho que nós ouvimos algumas dessas perguntas. Por isso é interessante a gente parar para pensar na nossa trajetória profissional. O melhor modo de responder e o que evitar, nós vamos saber agora. Então vamos para a primeira pergunta. Ela é: você pode falar um pouco sobre você? Essa é uma das perguntas mais antigas e possivelmente a mais utilizada, e tenho certeza que você ouvirá sempre, quer seja na entrevista, na primeira entrevista só com o recrutador ou com o gestor. Ela, na verdade, busca obter informações sobre você, quem é você. Mas, um alerta, foque sua atenção na parte profissional. Separe da sua carreira 2 ou 3 pontos importantes para mencionar em sua resposta. É muito interessante que você fale de coisas que aconteceram, como você solucionou, principalmente como que você entrou nessa profissão. Quando eu visito um cliente, normalmente eles me perguntam: Marcinéia, como você entrou na área offshore? Eu sou coach de líderes, escritora, palestrante, consultora para a área de petróleo e gás. E as pessoas querem saber como que eu parei nessa área. Então eu conto rapidamente como que eu saí do desenvolvimento humano, treinando equipes em escritório, em lugares comerciais, para treinar equipes num ambiente tão desafiador quanto o offshore. E no seu caso, você também tem pontos importantes. Para vocês terem uma ideia, só um exemplo que eu vou dar. O Roberto, ele é mecânico. E quando ele ouve essa entrevista, ele tende a responder da seguinte maneira. Ele diz o seguinte: eu sou apaixonado por mecânica, acredito que desde criança. Eu sempre desmontei e montei meus carrinhos com maior dedicação, com maior felicidade. Quando terminei meu ensino fundamental, fiz escola técnica e me encontrei de vez. No meio da escola técnica, eu soube sobre essa área offshore e fiquei muito interessado. E aí, o professor disse que assim que a gente terminasse, algumas empresas estavam interessadas em contratar alguns profissionais, alguns alunos, para trainee. E eu fui trainee, depois fui contratada. Depois de 7 anos não me vejo fazendo outra coisa. Trabalhar embarcado, ser mecânico é o que eu quero para minha vida. E por isso que eu estou aqui hoje, para observar, para ver quais são as possibilidades de crescer ainda mais na carreira junto à empresa de vocês. Eu falo de algumas coisas que você aprendeu, separe 2 ou 3 realizações da sua carreira que você poderia contar. Mantenha o foco na vida profissional. Não comece a devagar o que você fez, o que você deixou de fazer, a não ser que seja totalmente relevante para a entrevista, ok? Então, vamos lá para a segunda pergunta. Por que você quer deixar ou por que você deixou sua última empresa? Muitos profissionais se enrolam todo nessa hora. Eles começam a falar mal do chefe, do mercado de trabalho, dos clientes, dos colegas, e esquecem que o objetivo ali não é defender por que você foi demitido, por que você deixou o trabalho, mas saber por que a empresa deve te contratar. Muitos profissionais, eles começam a contar uma história muito diferente da realidade, principalmente quando eles são demitidos. E mais ainda quando são demitidos porque não tinham uma performance e um comportamento correto. Se esse for o seu caso, fique tranquilo, você poderá responder de maneira calma e tranquila. Toda demissão traz uma carga de aprendizado muito grande. Um profissional, ele contou para mim que ao ser demitido, ele caiu em si de que ele precisava mudar a maneira dele gerir suas emoções. Ele assumia muitas responsabilidades no ambiente de trabalho, era muito comprometido, acabava abraçando para si responsabilidade que era de seus colegas. E isso o estressava muito, porque o comprometimento dele era muito alto, seus colegas não. Então ele abraçava todas aquelas atividades.
e por fim foi demitido por perder um pouco do seu controle emocional em situações banais, mas que poderia causar algum atrito, algum problema maior. Ao ser demitido, ele disse que foi a melhor coisa que aconteceu para ele. Por quê? Ele começou a refletir onde ele estava errando, o porquê daquela demissão, e ele conta que ele dedicou tempo para aprender a desenvolver a sua inteligência emocional. Ele começou a ver, e hoje ele diz que aquela demissão foi excelente para ele, porque sem ela ele continuaria naquele mesmo ciclo vicioso, abraçando muitas atividades, não controlando as suas emoções. Então a demissão trouxe algo positivo para ele. Digamos que aconteceu com você que alguns problemas domiciliares, familiares, acabaram afetando o seu desempenho no ambiente de trabalho. Você pode até mencionar isso, pode dizer assim, por um período eu acabei deixando me afetar por vários problemas familiares que eu tinha e acabei sendo demitido. Aprendi muito com a demissão, de que eu preciso de um tempo para descansar minha mente, preciso ter alguém para conversar sobre os meus problemas e não tenho que guardar tudo para mim. Hoje eu agradeço até por ter sido demitido, comecei a cuidar mais da minha pessoa, focar a minha energia nas coisas que tem que ser feita e estou muito ciente de que aquele erro me trouxe muito aprendizado. Ou se foi a crise, você também pode falar sobre a crise, se for real. Muitos contratos na área de óleo e gás, petróleo e gás, na área offshore, foram encerrados com a crise. Então você pode mencionar, a crise levou vários contratos da empresa e minha equipe quase toda foi desligada. O objetivo é você não entrar numa sessão de desabafo. Não é esse o objetivo do entrevistador. O que ele quer saber é exatamente se você tem a coragem de assumir seus erros, assumir que foi demitido, se você também tem a honestidade de explicar exatamente o que aconteceu. Mentira, na época da internet, tem a perna muito curta. Para ser sincera, nem tem pernas mais. Esse setor de recrutamento e seleção, principalmente na área de petróleo e gás, é muito pequeno. As pessoas se conhecem, então não adianta enrolar. A sinceridade, a coragem de falar o que realmente aconteceu é muito importante. Lembrando de que se foi um problema, você precisa apresentar uma situação, mostrar para o entrevistador que você tirou proveito e está superando, né, aquele problema. Tem que assumir os erros, mostrar o que você aprendeu e mostrar que você também está tomando medidas para mudar essa questão, ok? Então vamos agora para a terceira pergunta mais utilizada pelos entrevistadores. Você poderia citar um desafio que enfrentou na sua carreira e como que você fez para superá-lo? Essa pergunta é muito comum em entrevistas por competências. O que o entrevistador quer é saber a sua capacidade de analisar um problema e resolver. Muitos profissionais começam a devagar nessa hora, enrolar, e isso não bate nada bem. Foque nas suas conquistas profissionais. Analise na sua carreira em que momento você conseguiu superar um desafio. Para te ajudar nesse momento, a elaboração da sua pergunta, da sua resposta, você pode utilizar a técnica STAR. STAR é uma sigla originária das iniciais das seguintes palavras. Nós temos o S de situação, o T de tarefa, o A da ação e o R de resultado. Eu citei no início o caso de um profissional que eu chamei de Roberto. Roberto, ele comenta que quando ele foi trabalhar embarcado, no primeiro embarque dele, já notou que o estoque de materiais, de equipamentos, de ferramentas era muito desorganizado. E ao longo do período ele observou que muitos materiais que eles estavam carecendo, esperando que a empresa mandasse lá da base, na verdade estavam perdidos dentro do estoque. E aí ele tomou uma atitude, ele observou o problema, ele tomou uma atitude. Organizar o estoque, colocar os materiais por setores, as ferramentas, classificando por cores, fez algo maravilhoso. Qual foi o resultado? Eles diminuíram em 35% os gastos com materiais. Por quê? Estava tudo organizado. Quando precisava, não ficava correndo atrás achando que não tinha, mesmo contando lá na listagem de estoque. Eles não perdiam tempo,
E mais ainda, diminuir uma hora dos equipamentos parado, o que para a empresa é dinheiro. Então, numa entrevista, ele pode citar brevemente esses itens, esse obstáculo que ele conseguiu vencer. E tenho certeza que na sua carreira também teve algum obstáculo, algo que você contribuiu também positivamente para a equipe. Então pense aí, qual foi a situação, qual foi a sua ação, qual foi o resultado. Embora o entrevistador fale assim, o que você superou, conte para mim como que você conseguiu se sair bem, ele quer saber como que você trabalhou em equipe para superar esse desafio. Então é muito importante falar que você trabalhou com seus colegas de trabalho, que vocês trabalharam juntos. No caso do Roberto, ele mencionou que ele trabalhou com a equipe, tiraram um dia para organizar, separar todos, inclusive até os parafusos, ele conta com riqueza de detalhes. E é interessante mensurar os resultados. Se não é possível, no seu caso, mensurar os resultados, você pode dizer que o trabalho ficou cada dia mais produtivo ou melhorou a comunicação, a organização. Você tem que dar um resultado positivo. O desafio só vale ser contado nessa hora se teve um final feliz. Se há um final triste, você não venceu o desafio corretamente, né? Talvez era um desafio intransponível, enfim. Foque na sua carreira em algo positivo e use a técnica STAR. Se você quiser, dá uma pausa nesse vídeo e começa a escrever alguma situação. Coloque aí solto por enquanto. Só a situação, o que você fez. Lembre-se, não precisa de nada muito grandioso. Tive que salvar a empresa de uma falência, ganhei milhões de dólares. Se tiver, maravilha. Mas não é só isso. Pequenas vitórias são importantes para a sua carreira, ok? Então, se quiser preparar agora, pode pausar o vídeo que eu fico te aguardando aqui, enquanto nós vamos para a quarta pergunta mais utilizada numa entrevista de seleção. Qual é o seu ponto forte? Muitos profissionais tremem quando ouvem essa pergunta, porque eles nunca pararam para pensar no que eles são bons. Você é um bom líder de equipe? Você é um bom profissional para resolver conflitos na equipe? Você sabe se comunicar bem com pessoas de diferentes gerações, pessoas de diferentes nacionalidades? Você é uma pessoa organizada? Você é aquela pessoa que, se tiver um problema na equipe, problema de desempenho, basta colocar você na situação que você consegue ajudar os profissionais a recobrar o comprometimento? Bem, esse é o momento de você pensar no que você é bom. Coloque 2 ou 3 coisas que você realmente é bom, que você é conhecido por ser bom. Uma dica rápida, pega a descrição do cargo que você está concorrendo e analisa algumas frases que eles falam. Por exemplo, algumas descrições de cargo eles pedem assim, profissional muito organizado, profissional que saiba liderar pessoas, profissional que saiba trabalhar em equipe, e aí você coloca na sua resposta esses requisitos que eles estão colocando nas vagas. Claro, se você realmente souber, mas é muito importante nós focarmos na parte profissional, se lideramos uma equipe. Por exemplo, no caso do Roberto, que eu citei logo no início, eu estou falando sobre ele fala que o ponto forte dele é pontualidade. Que pontualidade para ele não é algo banal, para ele é algo sério, porque ele foi criado por um pai que prezava muito a pontualidade e que chegar 10 minutos antes não é exagero, é obrigação. E ele, quando está numa equipe, ele trabalha sempre para manter as metas de acordo com os prazos designados, para cumprir as metas. E ele trabalha mostrando para a equipe a importância de cumprirem prazos, de seguirem um cronograma correto, de ser uma pessoa pontual. Então, o ponto forte dele é pontualidade. Então, pense aí, qual é o seu ponto forte? Escreve rapidamente 3 coisas que você realmente é bom. E depois articule a sua resposta bem breve, rápida, mas que seja realmente honesta. Lembrando que uma resposta mentirosa cai por terra, porque hoje os recrutadores estão muito, mas muito interligados com grupos de recursos humanos, grupos de recrutadores, então eles sempre
E o nosso objetivo não é mentir numa entrevista, é fazer uma entrevista do modo correto, da melhor forma possível, atendo-se aos fatos. Eu tenho certeza que você tem muitos pontos fortes. Talvez, se você não tem tantos pontos fortes, não sabe muito sobre o seu perfil, é hora de avaliar o nosso modo de agir e reagir. Vou deixar na descrição desse vídeo um link para você responder um inventário de preferências pessoais. Ele é gratuito e você vai poder saber alguns pontos fortes da sua personalidade e vai te ajudar também a avaliar melhor esses pontos fortes para que você possa falar na hora da entrevista. Então vamos agora para a nossa quinta pergunta mais utilizada numa entrevista de emprego. Por que você quer trabalhar aqui nessa empresa? Ou porque você quer esse trabalho? Então, as empresas hoje, elas buscam profissionais apaixonados pelo que fazem, pessoas comprometidas, pessoas que realmente querem trabalhar. Ninguém quer contratar alguém que, porque eu estou precisando de trabalho, né? Apareceu essa vaga e eu estou aqui. Não. Então, o que você faz para responder essa pergunta? Pesquise antecipadamente, se você souber a empresa, qual é a reputação dela, né? Vê os produtos que ela faz, os serviços que ela presta, pesquise um pouco sobre a cultura da empresa. De repente no LinkedIn você conhece algum profissional dessa área e já tem contato, aí começa a perguntar. O que é interessante nesse momento? Você fazer uma resposta baseada no que você realmente pesquisou, se está de acordo com os seus objetivos. Por exemplo, Roberto, o rapaz que eu estou falando sobre ele diz o seguinte, que numa entrevista ele ouviu essa pergunta e o que ele respondeu? Ele falou o seguinte, bem simples, eu gosto muito do que vocês fazem. Na escola técnica, o primeiro vídeo sobre o que vocês fazem, que eu vi na minha vida, me deixou impressionado. E eu sempre me candidatei e busquei empresas que eu realmente acreditasse no serviço que ela presta. E o de vocês, eu realmente acredito no que vocês fazem um excelente trabalho. A reputação de vocês perante os clientes é muito boa. E mais ainda a reputação de vocês, de quanto vocês cuidam da equipe, quanto que vocês prezam o desenvolvimento da equipe, isso me chama muita atenção. Por isso eu quero fazer parte dessa equipe. Mas nunca diga que é por causa do salário, por causa de que é pertinho da sua casa, ou os benefícios vão ser ótimos para sua família, que você está precisando de um bom plano de saúde. Pode até que seja verdade, mas não precisa dizer isso agora, isso não vai cair bem. Então o foco é ser uma pessoa entusiasmada, comprometida, pesquisar antes e responder exatamente linkando a sua resposta a algo que realmente a empresa faz, tá bom? Então agora vamos para a próxima pergunta. A sexta pergunta requer uma preparação um pouco mais detalhada. Ela é bem simples, mas muitos profissionais acabam cometendo alguns erros bobos nessa hora. Por que eu devo contratar você? Nesse momento, é importante que você já tenha pesquisado qual é a descrição da vaga, que tipo de pessoas eles estão buscando, quais são as qualificações, os pré-requisitos, e ali você avalia junto com o seu currículo. Você pega a descrição da vaga e coloca perto do seu currículo. Digamos que na descrição da vaga eles buscam um engenheiro com experiência em perfuração, com experiência em trabalhar em equipes em outros países, e você já tem tudo isso. Então é um detalhe que você pode ressaltar nesse momento. Que saiba lidar com pessoas de diferentes gerações. Você já trabalhou com pessoas com 5 gerações na sua equipe, que tem um bom relacionamento interpessoal. Você já recebeu elogios não só da equipe, mas até mesmo do cliente pelo bom relacionamento. Você, por exemplo, eles buscam um profissional que tenha habilidades de liderança, que saiba liderar uma equipe. E você já liderou uma equipe. Então, são pontos que você pode ressaltar nesse momento. Porque agora é a hora de você, como diz em Minas, vender o seu peixe. O ponto é, nós temos que provar que nós sabemos exatamente o que eles estão procurando e que nós somos a solução para o problema deles. Se busca um mecânico, se busca um eletricista com várias habilidades e você tem essas qualificações, essas certificações,
Coloque isso na sua resposta. É o seu momento de vender o seu perfil profissional, de falar tudo o que você faz, mas de forma concisa. E lembre-se, você precisa treinar a resposta. Então vamos para a 7ª pergunta. Onde você se vê daqui a 5 anos? Muitos profissionais se enrolam para responder essa pergunta. Mas o que o entrevistador quer saber? Dos planos para a sua vida, dos planos de viagem, aonde você quer levar a sua família? Não, na verdade ele quer saber se você já definiu expectativas para a sua carreira, se essas expectativas estão alinhadas com as expectativas da empresa e mais ainda, se você é uma pessoa que tem ambição, se aquela pessoa vai ficar estagnada, não vai investir na sua carreira, vai ficar paralisada no tempo. Nesse momento é importante que você, a dica que eu sempre dou, avalie qual é o cargo que você está pretendendo. Por exemplo, no caso que eu citei, o exemplo do Roberto, ele está concorrendo a uma vaga de mecânico. Então ele pode fazer uma resposta levando em conta o planejamento para esse cargo. Com o passar dos anos, o mecânico pode ser supervisor, coordenador. Ele pode dizer o seguinte, ele pode dizer que daqui a 5 anos ele planeja estar coordenando uma equipe. Não vale dizer assim, eu quero estar no seu lugar, eu quero ser o gerente. É interessante você ter essa meta também, mas pode inibir o profissional, principalmente quando você está numa entrevista com a gerência. Isso não bate muito bem. Então, faça a sua resposta, elabore ela agora, projetando para a vaga que você quer concorrer. Foque a sua resposta na parte profissional. Só que antes, é importante você avaliar qual é o seu plano para a sua carreira. Se você está desempregado, não fique triste. Isso acontece na vida de todo profissional, faz parte do nosso projeto também. O desemprego pode nos ensinar muito. Quando a gente estiver empregado, a gente vai valorizar cada vez mais. Teve um aluno que comentou o seguinte comigo: eu cometi erros no outro emprego que agora, depois de 1 ano e meio desempregado, eu jamais cometerei. E aproveitei o período desempregado para aprender algo que eu não tinha, que era o inglês. Eu me dediquei muito no período, porque eu consegui um curso de graça, comecei a estudar. Eu queria que aquilo fosse um diferencial na minha carreira, então estudei afinco. Então, se eu não tivesse sido demitido, não teria acontecido. Então, é um projeto também. Se estiver desempregado, é hora de você tirar proveito de algumas coisas, do seu tempo livre para estudar, para ler. Vou aproveitar e dizer o seguinte, vou deixar na descrição desse vídeo, lá onde você clica e vê tudo que eu escrevi, o link para você baixar o meu livro de liderança para ambientes offshore. Vamos lá preparar essa resposta? Então dá pausa de novo no vídeo e coloque aí seu projeto. Escreva aí de 3 a 4 linhas o que você pensa onde você vai estar daqui a 5 anos. Tá ok? Então vamos, que ainda tem algumas respostas importantes para a gente aprender a dar para o nosso entrevistador. Então vamos para a 8ª pergunta mais realizada numa entrevista de emprego. Qual foi a sua maior conquista na sua carreira, na sua vida profissional? Nesse momento, a pessoa não quer saber o seu ponto forte. É bem diferente. Seu ponto forte pode ser liderança, mas aqui sua conquista foi ter implementado um projeto para melhorar o atendimento ao cliente. Totalmente oposto. E para preparar sua resposta, você pode recorrer àquela técnica que eu já te ensinei, a técnica STAR. Avaliar uma situação, qual foi a tarefa, quais foram as ações que você tomou e o resultado. Então, organize a sua resposta fornecendo exemplos reais, o que você fez realmente. Por exemplo, o Roberto, ele se orgulha em ter feito na última empresa dele o projeto para organizar todo o conteúdo, todo o material dele de estoque, desde um prego até um parafuso. Fez um programa para que eles fossem organizados por cores, a cor amarela é parafusos, cor azul é chave de fendas, enfim, todo setorizado, para que quando você entrasse ali, você já fosse direto ao foco do que você estava precisando. E o gerente dele gostou tanto desse método de organizar a situação, lá, o estoque, que ele implementou em todas as equipes. E qual foi o resultado? Até o cliente elogiou a agilidade
problemas que enfrentavam ali as equipes. Quebrava o equipamento, tinha que o mecânico correndo, aquela perda de tempo acabou. Mais ainda, reduziu os custos com peças, com coisas menores que estavam gerando custo. No final, coisas pequenas geravam um custo maior. Então ele se orgulha de ter participado nisso junto com a equipe dele. Na sua carreira, o que tem significado para você? O que você fez que realmente te alegra falar? Te alegra mostrar que eu consegui fazer isso. Vamos para a pergunta de número 9. Qual é o seu ponto fraco? Já de cara digo que aquela resposta feita de que eu sou muito perfeccionista já não cola mais. O que o entrevistador quer? Ele quer ver a sua capacidade de autoconhecimento, sua honestidade, sua coragem de apresentar os fatos reais. E o que você pode fazer para responder de modo sincero, mas também não se queimar? O que você deve responder? Bem, avalie uma fraqueza que você tem, que você já está bem ciente dela, talvez já recebeu feedback sobre ela, que você já tomou ações para superá-la. No caso do profissional que eu estou citando, o Roberto, ele comenta que a fraqueza dele é falar em público. É um desafio muito grande para ele. Primeira vez que ele teve que falar em público para 5 pessoas, ele quase morreu. As mãos suavam, ele ficou muito nervoso. E aí ele conversou com o gerente dele para que ele pudesse fazer algumas reuniões de segurança frequentemente. E aí com menos pessoas juntos, as pessoas ali com um público menor, ele passou a treinar, a melhorar nessa questão. Mas ainda é um desafio que ele está tentando vencer. Ele até menciona que se matriculou num curso de oratória para ajudar a superar esse pavor de falar em público, porque ele sabe que é importante para a sua carreira. E se for o seu caso, também pode citar esse exemplo, mas desde que você esteja realmente em busca de superar esse ponto fraco. Se o seu ponto fraco é, por exemplo, controle emocional, que você teve dificuldades em controlar seus problemas pessoais, aí ficava um pouco desanimado, aflito no ambiente de trabalho, você pode fazer um curso para gerir inteligência emocional. Ou se você é uma pessoa desorganizada e teve problemas no último trabalho, que você mostre que você está aprendendo a se organizar, está inclusive lendo, treinando em casa, praticando e tornando uma pessoa mais organizada. Se é pontualidade, mais ainda, mostre o que você tem feito. Só que pontualidade às vezes não bate muito bem, então vamos pensar em outro ponto. Pode pausar de novo o vídeo e colocar aí a sua resposta. Qual é o seu ponto fraco? Diz aí pra mim. Coloque pelo menos uma coisa que você já está trabalhando para melhorar, ok? Então vamos para a nossa última pergunta mais utilizada nas entrevistas de emprego. A 10ª pergunta mais utilizada numa entrevista de emprego. Nada mais é do que: você tem alguma pergunta? O óbvio é dizer não. Mas vamos fugir do óbvio só para variar? É muito importante nesse momento você mostrar que você tem interesse na empresa, que você quer trabalhar para ela. Quais são algumas das perguntas que você pode fazer nesse momento? Primeiro, você pode me falar um pouquinho sobre a rotina diária dessa vaga que eu estou concorrendo? Quais são as atividades, o que se faz? Outra, você acha que falta alguma competência para mim que seja desejável nessa vaga? Interessante você ter um feedback dela, a visão dela sobre você. Ou você pode falar para mim um pouco sobre qual é o projeto, a cultura da empresa, o que a empresa preza, ou o que vocês estão procurando em um candidato. Ou mais ainda, você pode perguntar onde você vê a empresa daqui a alguns anos, qual é o projeto de crescimento da empresa. Pode ser algo relacionado a essas questões. A importante mensagem que eu gostaria de dizer é não perguntar coisas pessoais para o entrevistador, a não ser que esteja no contexto. Mas o objetivo aqui é saber que você tem interesse pela empresa e você vai mostrar isso fazendo uma pergunta. E assim fechamos as 10 perguntas mais utilizadas numa entrevista de emprego. Você tem um bom trabalho pela frente, que é preparar as respostas. Então, vamos lá! Coloque lá no papel todas as perguntas e planeje uma resposta.
Planejamento e preparação é a chave para o sucesso em qualquer entrevista. Tenho certeza que se você seguir essas dicas, você será muito bem sucedido. Se você gostou desse vídeo, acha que vai fazer bem para um amigo saber dessas informações, então compartilha ele. Se você ainda não segue o meu canal, clique para seguir, se inscreva agora, deixe o seu joinha e assim na próxima vez quando eu postar um vídeo você vai receber a notificação. Aliás, para você receber a notificação você tem que tocar esse sininho que fica aqui. Eu sempre coloco o dedo aqui, mas acho que é aqui mesmo. Toque o sininho que quando eu postar um vídeo o YouTube automaticamente te avisa. Marceneia postou um vídeo e você vem para cá assistir. E se fez sentido o que eu falei para você, escreva aí no comentário o que você achou, ou apenas escreva a seguinte palavra: emprego 2019. Que se você colocar emprego 2019, eu já sei que fez sentido para você, que 2019 é o seu ano de mudar de trabalho, e eu tenho certeza que seguindo essas dicas você vai conseguir. Vou deixar também o link para você baixar os meus livros que estão disponíveis. Não está por muito tempo, mas ficará disponível gratuitamente no site da Enersmart. E se você está procurando emprego, você também pode baixar gratuitamente o meu aplicativo. O nome dele é Enersmart, o link vai estar aqui embaixo, é gratuito, você baixa. Todo dia eu posto as vagas que eu recebo das empresas. E eu espero que você não só tenha gostado desse vídeo, mas também tenha tirado proveito. E a gente se vê na próxima etapa. Vamos falar sobre outros assuntos importantes na busca de uma tão sonhada recolocação profissional.